Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz em nossos corações, que tenhamos o coração, os nossos ouvidos, os nossos olhares abertos para alimentarmos da palavra de Deus. Nesse dia 28 de julho de 2023, nessa sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, o evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem do maligno. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que cai em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 ou 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola muito conhecida, ela é a palavra do semeador. Era tradição que o semeador não tinha um critério de jogar semente, ele jogava semente para todos os lados e a esperança era que se desse 10 por 1, estava ótima a colheita. Jesus, explicando essa parábola do semeador, ele vai mostrando as realidades do mundo, os contextos daquilo, né? Nós temos ele, Jesus, que joga a palavra de Deus. A gente sempre tem que lembrar que a palavra de Deus, ela não é só um som de sentido, mas a palavra de Deus, ela transforma a realidade. Quando Deus diz, faça-se a luz se fez. Separamos a água da terra, isso se faz. O céu da terra, isso se faz. Vamos criar a natureza, os peixes do mar, isso se faz. Então a palavra de Deus não é só uma palavra que se pronuncia e dá sentido a algo, mas é algo que transforma o mundo, transforma a realidade e transforma a vida do ser humano. Por isso Jesus disse, olha, a gente vai falando de coisas de Deus para todos os lados. O problema é que tipo de terreno que você é. Ou, lembrando sempre que nós podemos ser todos os tipos de terreno, né? A gente tem fases da vida que talvez nós sejamos esses da beira do caminho, que os passarinhos comem. Outros momentos somos esses do pedregulho, sem raiz, tudo muito artificial, muito sem firmeza, sem segurança, a gente muda muito. Podemos ser esse do espinho, que a riqueza, as minhas preocupações, a minha ganância, ela é mais importante do que encontrar um verdadeiro sentido para a vida. Ter um sentido para a vida é ficar rico, ter posto de gasolina, é comprar terra, é plantar, é comprar avião, comprar carro, comprar Ferrari, viajar, viu? E chega um momento que eu preciso ser uma terra boa. E essa terra boa acolhe essa palavra de Deus e a gente produz algo. E a produção ela é abundante, né? Já que a média era 10 por 1, Jesus já coloca, quando a semente, quando o terreno é bom, quando o coração é bom, a gente produz 100, 60, 30, também reconhecendo que cada um produz uma quantidade. Não é que o 30 é inferior do que aquele de 100. É porque o 30 só consegue produzir 30. O 60, 60. Porque também todos nós somos um ser humano que temos a nossa limitação. Temos a nossa fragilidade, carregamos dentro de nós a dúvida, a insegurança e somos seres em processo de construção. Nós vivemos construindo uma fé e a gente quer e busca uma fé em Deus, em Deus. E acho que o problema hoje é falta de Deus mesmo. É a pergunta que um padre perguntou à mãe analfabeta, né? Mãe, por que a crise no mundo e na igreja?
E ela respondeu, perché manca Dio? Manca Dio, manca preghiera. Ou seja, falta Deus, falta oração, viu? Falta Deus, falta oração. Sempre acho que a igreja está muito inchada, a igreja é muita comissão, é muita reunião, é muito grupo, é muito movimento, é muito não sei o quê. A gente parece que a gente vive na superficialidade daquilo que tem que ter Deus como base, né? E por isso a gente vai criando, né? Não, o problema do mundo é a ecologia. Não, o problema é a Amazonas. Não, a teologia da libertação vai salvar o mundo. Não, a renovação que vai salvar o mundo. Não, é o movimento tal que vai salvar o mundo. Não, é o grupo tal que vai salvar o mundo. A gente esquece de Deus. E por que há essas rivalidades? Por que há essas confusões no nosso meio? Literalmente, a senhora analfabeta tem razão, falta Deus. Deus não é o sustento, porque se Deus fosse o sustento de tudo isso, a gente teria mais firmeza. A gente não teria a dificuldade que nós temos de encontrar gente para nos ajudar. Volta e meia a gente escuta, aí ninguém quer ajudar na igreja, ninguém quer ajudar no festejo, ninguém quer contribuir, ninguém quer... Ué, então tem algo errado. Se ninguém quer ajudar a nossa igreja, tem aquele discurso assim, não interessa a quantidade, interessa a qualidade. Não, mas uma coisa está ligada com a outra, sim, ué. Se nós temos qualidade, é claro que nós vamos ter quantidade. Se a nossa igreja fala de Deus e as pessoas encontram Deus no nosso meio, claro que isso aqui vai atrair. Agora, se não está atraindo, é porque tem algo errado nessa igreja. Se a igreja não está chamando atenção, é porque tem algo errado, está faltando realmente Deus. A gente fica na periferia das coisas que a gente vai inventando, viu? Só que a gente tem que sempre lembrar que uma coisa são orientações práticas de burocracia, esses trem, mas sem Deus isso não tem fundamento nenhum. Viu? Sem uma experiência de oração, isso não tem fundamento nenhum. Por isso a grande pergunta acaba sendo que tipo de terreno que nós estamos jogando a palavra de Deus, ou se nós estamos jogando essa palavra de Deus por aí, né? Se nós não estamos jogando, são nossas doutrinas, nossos ensinamentos, nossos preceitos, nosso modo de rezar, nossa ideologia, nossos pensamentos, quer dizer, todas essas coisas assim, a gente é convidado a pensar e organizar e refletir sobre isso, viu? Vivemos num mundo de muita complexidade e vivemos num mundo de muitas coisas, né? Marx achava que basta resolver o social, o mundo estava salvo, não é bem assim. Freud, basta resolver nossa vida afetiva, sexual, que o mundo estava salvo, não é bem assim. Nietzsche, basta a gente viver o mundo da filosofia do pensamento, a filosofia do martelo que vai destruindo e acabando com todos os conceitos de segurança e levando a gente numa instabilidade líquida, segundo Ballmer, gigantesca, em que nós não temos mais segurança nenhuma, não temos mais certeza, não temos mais valores, tudo é meio relativo, tudo é na base do que eu acho, e aí a gente vai se tornando seres humanos enfraquecidos. Por isso, às vezes, é tão difícil a gente se apegar à palavra de Deus, porque nos falta até Deus, e nos sobra movimentos, nos sobra reunião, nos sobra comissão, nos sobra estrutura de funcionamento que a gente faz por fazer, né? Então, cabe a cada um de nós pedir a Deus paz, alegria e esperança, que Deus ilumine o nosso coração, nos fortaleça na fé e, acima de tudo, nos ajude a dar passos a mais. Que a gente possa, no decorrer da vida, se tornar terra boa. Mas se tornar terra boa significa as minhas preocupações e a minha ganância não é mais importante que a palavra de Deus. Eu tenho que ter raiz para poder aguentar o tranco. Se eu não tiver profundidade nas coisas que eu faço, a gente começa a fazer birra, a gente começa a deixar as coisas, a gente começa a abandonar, a gente começa a protestar. Então, que Deus ilumine a todos nós, que essa palavra de Deus seja fecunda no coração e na consciência que nós temos. Um abraço, até mais.